O projeto Memórias da Vila, ele é um projeto mnemônico e ao mesmo tempo artístico. Ele surgiu em 2016 pelo fotógrafo Guilherme Cunha e pela jornalista Joana Tavares, com o objetivo de mostrar outras realidades existentes no aglomerado da Serra através de narrativas fotográficas e relatos de vida. O trabalho contempla um número muito significativo de fotografias, são mais de 70 retratos dos moradores do aglomerado, sobretudo os idosos, por isso essa perspectiva mnemônica, e são relatos também transcritos pela jornalista em primeira pessoa, como forma de dar voz a pessoas que muitas vezes são sem voz, né? Não são vistas no contexto da mídia em geral, no contexto da comunicação mais massiva, né? Que a gente tem costume de ter acesso hoje em dia. Então, o trabalho, ao mesmo tempo que ele tem uma pegada mnemônica de trazer a importância do aglomerado da Serra para a história de Belo Horizonte, uma vez que esse contexto do aglomerado surgiu junto com o surgimento mesmo de Belo Horizonte, ele tem uma proposta inclusiva ali, não só de incluir as pessoas invisíveis pela mídia, mostrar outras realidades, mostrar como esse contexto surgiu, como ele é importante para a cidade de Belo Horizonte, e também valorizar as pessoas idosas que ali vivem, né? Pessoas muitas vezes esquecidas. Como eu já tinha tido contato com as narrativas, tanto as fotos quanto os relatos, então, assim, eu já fui com uma certa sensibilidade, eu já fui com um certo pressuposto do que eu tinha em mente, assim, e das vidas ali presentes. Porém, quando eu cheguei no contexto, eu tive, assim, mais ainda certeza, né, de como essa vida, esses lugares ali existentes, são importantes de serem mostrados, porque realmente são pessoas muito dignas, muito humildes e que merecem respeito mesmo pela luta e pela história que eles têm construído ali no espaço. Então, visitar o aglomerado, para mim, foi uma forma de conhecer um espaço que a gente tem como diferente, mas que, na verdade, é muito rico. E eu acredito que a comunicação, ela é valiosa, porque ela permite mostrar esses espaços, né, invisíveis, que muitas vezes são estereotipados e esquecidos pela mídia dominante, mas que valem muito a pena, e a comunicação tem um poder fantástico de mostrar essa outra forma de realidade. E como alteridade é justamente esse contato com o outro, me colocar no lugar do outro, que ali eu tive contato e tive a oportunidade de conhecer pessoalmente as histórias, porque eu fui na casa de uma das moradoras que participa, né, do livro, e eu fui na casa dela e ela me contou, assim, toda a história de vida dela, desde a sua habitação no aglomerado, desde a vinda do interior da Bahia para Minas Gerais. Esse contato foi fundamental na minha pesquisa, porque a partir dele, que eu construí um novo olhar para o objeto. Eu pude ter mais propriedade para falar do objeto, eu tive uma aproximação maior com as vidas ali narradas, um respeito maior pelas vidas. Então, eu acredito que essa visita ao aglomerado fez, assim, foi o principal na minha dissertação mesmo, no meu trabalho de pesquisa. A jornalista Joana Tavares, através de um trabalho de escuta e transcrição, né, através de um trabalho de comunicação sensível ali, nessa perspectiva inclusiva, ela teve a intenção de transcrever esses relatos em primeira pessoa, justamente com o objetivo de aproximar realidades. Porque muitas pessoas ali também que foram representadas não escrevem, são pessoas muitas vezes analfabetas. Então, a proposta da jornalista foi trazer essa outra mediação com o objetivo deles, é claro, né? A mediação do livro Memórias da Vila tem um
objetivo, e a transcrição e a edição ali dos relatos foi fundamental para trazer esse objetivo de forma mais espontânea, assim. Então, esse trabalho de escuta dela serve para aproximar a realidade, porque à medida que ela escreve em primeira pessoa e aliando o relato à foto, porque o relato no livro ele está aliado à fotografia do morador, né? O olho do morador ele vai em direção à pessoa, né? E o relato é em primeira pessoa, dá a impressão que a voz do morador, né? Ele mesmo está falando ali para aquele leitor. Essa forma de comunicação, ela tende a desconstruir os estereótipos estabelecidos pela mídia dominante, como já foi falado até pelos próprios autores na proposta do livro. E a ética, eu acredito que está justamente nessa tentativa de desvincular a pessoa favelada da favela, trazendo para um outro local, porque o cenário das fotos ali existentes, por exemplo, é um elemento que pode comprovar essa desvinculação, essa tentativa de desvinculação de predicados daquele outro, para tentar tirar o estereótipo daquele outro favelado, daquele outro negativo, daquele outro que habita em um local de crime, de tráfico. Eles trouxeram a pessoa da favela, do aglomerado da Serra, para um cenário representando eles com roupas normais, né, roupas comuns, representando eles com um semblante de alegria, de emoção, que mostra mesmo muita riqueza ali naquele contexto. A partir da crítica midiática, de propor novas formas de comunicar, de propor novas formas de representação através de dispositivos comunicacionais, como o livro, como a televisão ou com outros meios de comunicação, é que essa crítica se torna eficaz, se torna transparente, é dado a ver um outro sem predicados, um outro sem estereótipos negativos, sem o lado do crime. É através dessa crítica que a gente conhece o contexto de fato. A gente tem que tentar sempre atravessar essas membranas que não nos permitem alcançar outras culturas. Então, é a partir da crítica da mídia, dessa comunicação, que a gente alcança outras culturas, que a gente torna outras coisas visíveis, outras coisas ricas, que merecem ser vistas. E uma mensagem assim, importante para deixar, principalmente para os alunos de comunicação, são explorar essas possibilidades ricas que a comunicação oferece em vários contextos. Esse contexto de exclusão foi só um exemplo, mas existem outros contextos que podem ser explorados nesse mesmo trabalho meu. Por exemplo, a questão do gênero ali é muito forte nos relatos, sabe? A gente vê que as mulheres ali eram exploradas pelos maridos, são mulheres que não tiveram vida social. Então, a questão do gênero é uma questão muito forte de ser explorada pela crítica da mídia, pela crítica à comunicação, para expandir, para transcender essa ideia de estereótipos em relação a gênero feminino, a gênero masculino, com relação aos idosos também. A gente vê que é uma tentativa de desmitificar as limitações existentes nessa classe etária, porque o idoso é tido muitas vezes como um ser de limitação, como um ser até mesmo excluído, como um ser inválido. E ali a proposta do livro tenta também, através da fotografia do idoso, do relato do idoso, recuperar, né, essa riqueza de experiências que tem ali naquele idoso, naquela pessoa idosa. Então, é justamente explorar essa comunicação, porque a comunicação ela é muito rica. Então, nós, como comunicadores, nós temos esse dever de propor outras comunicações possíveis, de outras realidades possíveis. Não só em contextos de exclusão social, mas outras formas de exclusão também. Exclusão de classe, gênero. Acredito que esse é o papel do comunicador, é um papel de muita responsabilidade e que deve ser valorizado, que deve ser atento aos formadores de opinião, né, que estão formando aí em comunicação. A gente deve ficar atento mesmo a essa importância que a comunicação tem na vida de toda a sociedade, né?